Nós te suplicamos, bendito Deus, mais uma vez o teu favor, quando abrimos tua palavra para ouvirmos a voz do Senhor, por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Ó Deus, fala ao teu povo, renova as nossas forças, alimenta o nosso espírito e nos faz viver, ó Deus, vivermos para a glória do teu nome. Exalta o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre é difícil saber qual a vontade de Deus em algumas circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, alguém que lhe persegue, que quer destruir a sua vida, e de repente ele cai ali na sua presença e você tem a oportunidade, a chance de executá-lo, mas você diz: eu não vou fazê-lo. Isso não vai acontecer por minhas próprias mãos. Como funciona? Que tipo de lógica Davi utilizou aqui para poder tomar uma decisão tão distinta dos seus soldados, que viram naquela oportunidade a oportunidade para matar Saul? O que moveu o coração dele em outra direção? Outro aspecto importante, irmãos, nesse mesmo princípio, quando nós temos, por exemplo, a promessa de Deus de que Deus fará alguma coisa ao seu povo. Por exemplo, Deus disse assim a Abraão e a Sara, disse que eles dariam à luz uma criança, um filho, e que nesse filho seria chamada a descendência dele. A promessa seria através do filho de Abraão e Sara. Foi o que aconteceu diante da impossibilidade do casal ter filhos por causa da idade. A esposa então sugeriu ao marido que tivesse um filho com a mulher que era a sua serva. E ele gerou um filho com essa mulher. E nós sabemos que aquilo era literalmente uma maneira de buscar cumprir a promessa de Deus segundo os nossos meios. Deus disse o que ele faria e qual a promessa que ele daria ao seu povo. Mas isso não significa dizer que nós vamos fazer da nossa maneira, que nós vamos fazer do nosso jeito, com a nossa própria sabedoria. É preciso entender que Deus cumprirá suas promessas da maneira dele, como ele mesmo ordenou. Não segundo os homens, nem a sabedoria dos homens, mas segundo a sua própria vontade. Aqui nós temos, nesse capítulo, uma história que inicia e termina tratando desse tema, mas com o objetivo de explorar melhor esse tema com a igreja, eu vou me deter apenas nesses 7 versos. Depois nós vamos lidar com a aparente confissão, a aparente mudança de coração de Saul na sequência do texto. Nós vamos lidar com aquilo que Davi faz diante dessa circunstância, e depois nós vamos lidar, no segundo momento, com a resposta de Saul àquilo que ele viu da graça de Deus sobre a sua vida. Então vamos primeiramente analisar esses primeiros 7 versos, irmãos. Você já percebeu desde o princípio da história, não é, que próprio Davi, irmãos, é um homem segundo o coração de Deus. Está lá no capítulo 13, verso 14, o texto abertamente diz: um homem segundo o coração de Deus. Vocês escolhem um homem segundo a aparência, Deus disse: eu escolho segundo o coração. E nessa seção do capítulo 24 ao capítulo 26, irmãos, você vai perceber um homem segundo o coração de Deus. Ele não busca trazer o cumprimento das promessas de Deus por sua própria força e por sua própria sabedoria. Ele vai fazer isso também na dependência
de Deus. O nosso foco aqui no capítulo 24, especialmente no versos 1 a 7. Você vai ter dificuldade até se nós formos pensar numa história, você vai pensar, é difícil até você imaginar como que você é capaz de respirar lendo esse texto, que é um fato após o outro, um fato após o outro, e você tem dificuldade até de conectar algumas vezes as relações entre eles. Mas se você lembrar, o capítulo 23 encerra com Deus, por meio da providência, trazendo a informação de que os filisteus invadiram, e Saul estava a ponto de matar Davi, quando ele então tem que voltar para cuidar da terra de Israel, porque os filisteus haviam invadido. De repente, essa história não tem mais sentido. O que eu quero dizer com isso? Não se sabe o que aconteceu nessa batalha, não se sabe o que Saul fez nessa batalha, não se sabe o que os filisteus fizeram. O que está sendo mostrado apenas é Deus provê o socorro na hora certa para o seu povo. Deus provê o socorro na hora certa para o seu povo. Agora, de repente, ele já está em outro lugar. Capítulo 24, verso 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus. Pronto, terminou a perseguição, ele volta. Foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Irmãos, esse aqui era um oásis, não é, na costa, não é, do Mar Morto. Esse lugar é favorecido, irmãos, com fontes localizadas literalmente em lugares altíssimos. E você via, nessa própria região, você tinha ali abismos, e do alto deles corria água, de um modo glorioso. Era um lugar belíssimo, por sinal. Estava Davi ali naquele lugar. Alguns escritores antigos, irmãos, chegam a descrever esse local, essa área, não é, de maneira bem interessante. Ele chega a descrever de maneira pitoresca mesmo a beleza desse lugar, porque era um lugar distinto dos outros. Mas simplesmente o autor muda de cenário. Lá está Davi, agora nessa outra região. De modo abrupto, aquela história termina, começa uma outra história, em outro local, numa outra circunstância. O que vai acontecer aqui, irmãos? Saul saiu para lutar com os filisteus, voltou, e ele ouviu dizer onde Davi se encontrava. E quando ele ouve isso, o que é que ele vai fazer? Veja só comigo o verso 2. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi. Ele imediatamente, quando soube onde ele se encontrava, ele vai e pega os soldados, 3.000 homens, diz o texto sagrado. 3.000 homens. E parte para encontrar Davi. Isto é, para matá-lo, literalmente. Ele se aproxima dele com esses 3.000 homens, sem dúvida aqui, irmãos, os melhores dentre eles, não é? E ele vem para perseguir Davi. Veja o verso 3, ele diz: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Então, nessas idas e vindas, o Senhor vai contar um detalhe interessante aqui. Tinha muitas cavernas naquele lugar. O texto não diz onde Davi se encontrava. Agora não, você vai saber depois onde ele se encontrava. Mas, de repente, Saul não se sente bem e precisa ir à caverna. Ele entra numa dessas cavernas e coloca soldados para proteger a parte da entrada da caverna. E ele, então, ele entra nessa caverna. A nossa tradução, ela coloca assim, irmãos, aliviar o ventre. Essa expressão não está aqui no texto, literalmente. Usa a expressão cobrir os pés. É como está em hebraico, literalmente. Ele foi cobrir os pés. Muitos comentaristas vão debater o significado dessa expressão. Uns chegam a dizer até que ele foi descansar, que ele foi ter algum repouso por um tempo. Ele estava, por causa dessas batalhas, ele vai defender, volta da batalha, e ele chega com os homens. Então ele encontra uma caverna e diz: eu vou descansar aqui. Pode ter sido isso, mas a nossa versão coloca
como se ele foi aliviar o ventre, é que diz o texto. Literalmente nós não temos essa clareza no texto, mas ele entrou ali para fazer algo que ele precisava fazer, ou descansar, ou aliviar o ventre, ou coisa dessa própria natureza. Ele chega ali e vai descansar. Ele está cansado, diz o texto. Só que o narrador, irmãos, ele surge com uma surpresa no texto. Davi e os seus homens estavam nessa caverna, onde Saul entra sozinho. O embate dessas sessões anteriores era o seguinte, irmãos: Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Mas Deus também não havia entregue Saul nas mãos de Davi. Como é que vai ser? Chegou o momento crucial do texto. Veja que coisa impressionante nós temos aqui. Um teste para o servo do Senhor. Do verso 4 ao verso 7 nós temos um teste para o homem segundo o coração de Deus. Que teste é esse? Vamos ver, irmãos, olhando para o texto comigo. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Veja, eles usam uma linguagem profética, como profetas de Deus. Hoje, porque lendo os sinais, lendo as circunstâncias, olhando para essa realidade, eles não estão ali transgredindo a palavra de Deus ou profetizando falsamente, não é isso, eles estão lendo as circunstâncias. E eles então dizem o seguinte: hoje, veja, hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Coisa interessante, não é? Hoje é o dia. O Senhor entregou esse homem nas tuas mãos. Enquanto Saul relaxava possivelmente, Davi e seus homens estavam ali num debate. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer com isso? Eu o mato ou não? É como se os homens estivessem ali num coral. Esse é o dia que o Senhor fez. Como você não pode ver o que Deus está fazendo? Como você não pode ver que tudo está culminando para esse momento? Agora é a hora de você agir. É a hora de você agir. Eu estou entregando o inimigo nas tuas mãos. Faça com ele o que bem te parecer. Não importa de onde esses homens estavam citando essas expressões, irmãos, mas normalmente acontece isso quando você está diante de um rei. Vocês vão lembrar, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, uma história muito parecida com essa, só que em um contexto diferente. Quando Davi termina de destruir os seus inimigos, ele declara isso, depois de os seus inimigos terem sido mortos, e Deus ter dado descanso, não é, de todos os inimigos ao redor. Davi, andando no palácio, diz: eu habito numa casa, num palácio de cedro, enquanto o Senhor habita em tendas. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, eu vou fazer um tabernáculo, eu vou fazer um templo para Ele. E aí o profeta olhou para Davi e disse: faz conforme o que está no teu coração. Ele disse: isso é bom. O que você deseja fazer é muito bom, é fazer um santuário para Deus. Só que na sequência, Deus chama o profeta e diz assim: agora volta a Davi, diga a ele a minha palavra. Você não vai fazer uma casa para mim. Eu vou fazer uma casa para você. E o teu filho edificará um santuário para mim. O reino dele não terá fim.
ele se assentará no trono para sempre. Que coisa! O profeta, ele não é ali um falso profeta, porque ele não disse, assim diz o Senhor, faz o que está no teu coração. Ele disse o que ele pensou, faz o que está no teu coração. Por isso ele não foi tratado como um falso profeta. Não é isso que o profeta Jeremias vai dizer em outro momento? Se você tem um sonho, fale que é um sonho, não diga que Deus mandou dizer. Porque isso é falsidade. Isso é pecado, isso é iniquidade. Aqui os homens não estão dizendo, assim diz o Senhor, aqui eles estão dizendo, olha, pelos sinais que estamos vendo, é óbvio, Deus entregou Saul nas tuas mãos, faz com ele o que bem te parecer, faz o que for melhor com ele. A ação de Davi, irmãos, de cortar, veja o detalhe, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. É estranho, porque o que Davi vai fazer aqui, irmãos, talvez era dar a ele uma ideia assim, veja, que ele vai fazer na sequência do verso 8, se você for ver, ele vai mostrar aqui, dizendo, olha, eu tive a chance de te matar e não te matei, eu não sou teu inimigo. Mas por que ele se arrepende? Veja que detalhe, no verso 4, levantou Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. O que significa isso? Ele sentiu remorso, ele sentiu culpa por ter feito isso. Por que eu fiz isso com o rei? E qual a lógica disso, irmãos? A lógica é que essa história já foi narrada um pouco lá atrás, no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, quando Samuel e Saul estão num embate acerca da obediência da lei de Deus, e Saul não se arrepende do seu pecado, então o profeta diz assim, o Senhor vai tirar o reino e vai entregar alguém que é melhor do que você. E naquele momento, quando Samuel dá as costas para ele, ele se apega na roupa de Samuel e rasga a roupa dele. E naquele momento, então, de cima a baixo, Samuel se volta e ele diz, o teu reino será dividido, o reino será dividido e entregue a alguém que é melhor do que você. Nesse momento, então, o que parecia nesse ato era que ele estava dizendo, o Senhor vai agora arrancar o teu reino. Ele cortando ali aquele manto, ele estava dizendo, o Senhor vai tirar o teu reino, e ele nem isso queria fazer. No seu íntimo, no seu coração, ele sentiu culpa. Como eu pude fazer isso com o rei? Como se pode fazer isso com o rei? Ora, irmãos, você vai ainda notar que o coração de Davi, que está agora no verso 5 abatido, com essa ação, ele vai explicar o princípio, do verso 6, quando ele diz assim, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. O próprio Senhor disse que Saul seria tirado do poder, do trono. O próprio Senhor já havia determinado isso. Mas Davi estava dizendo, isso não vai acontecer por minhas mãos, sem uma ordem expressa da parte de Deus. Ele é ungido do Senhor. Entenda aqui, irmãos, não se pode pensar, como as pessoas falam, não se pode questionar um líder de uma igreja que ensina heresia, porque ele é ungido do Senhor. Não tem nem esse princípio no nosso meio. Aqui o ungido, como no Cântico de Ana, no capítulo 2, refere-se ao Messias, mesmo sendo Saul, irmãos, mesmo sendo Saul, aquele que era ungido do Senhor, mas um homem de um coração não convertido, ele ainda tipificava o grande rei, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que Davi vai convencer esses homens?
Como é que isso pode de fato ter acontecido, irmãos? Se você ainda olhar no verso 7, ele diz: com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Ele prosseguiu o seu caminho. Se você olhar para o texto, no verso 7, a maneira como está traduzido, com estas palavras Davi conteve os seus homens. Você sabe que a palavra hebraica aqui, irmãos, ele rasgou, ele quebrou. Assim como ele corta o manto, a palavra ele vai cortar os homens, isto é, ele vai quebrar a possibilidade desses homens agirem sem estar debaixo de um princípio claro. Ele não apenas não faz, como ele contém os homens de fazerem aquilo que eles queriam fazer. As suas palavras dominam verdadeiramente aqueles homens. As suas palavras contêm aqueles homens. Um homem como Davi, conhecido por destruir inimigos, ali estava diante daquele que queria matá-lo e ele o poupa de maneira assombrosa. De maneira assombrosa. Vamos voltar um pouco lá para dentro da caverna, irmãos. Vamos olhar para Saul mais uma vez, sem nenhum tipo de possibilidade de se defender. Davi tinha a chance, não havia uma chance, a ponto dele cortar e ele nem perceber que seu manto foi cortado. Ali era o seu fim. Imagina as palavras aqui fluindo da mente de Davi. Eu entreguei o inimigo nas tuas mãos. Será que isso é providência ou é tentação? Que caminho eu sigo? O servo do Senhor vai pesquisar, vai buscar, vai fazer aquilo que Deus quer. Somente, irmãos, o princípio do conceito da santificação do ungido de Deus pode responder o dilema, literalmente. Os homens de Davi, por exemplo, eles olham para uma promessa e diz: Deus entregou nas tuas mãos. Davi vai dizer: ele é ungido do Senhor, eu não posso executá-lo. Jesus Cristo, irmãos, passou pelo mesmo teste. O maligno mostrou a ele todos os reinos do mundo e o esplendor desse reino. E disse a ele o seguinte: tudo isso é teu se prostrado você me adorar. O que Satanás ofereceu a ele, irmãos, era aquilo que o Senhor havia prometido ao seu ungido no capítulo 2 do Salmo 2, melhor, no Salmo de número 2. Volte comigo lá. Aquilo, veja se não é exatamente isso. O Salmo de número 2, versículo 8 e 9, diz assim um texto. Salmo 2, verso 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Senhor daria as nações ao ungido. Mas lembre-se, irmãos, isso seria dado da maneira de Deus, não pela submissão ao maligno, mas através da humilhação da cruz. O Senhor sabia que o caminho para conquistar as nações não era submetendo-se a Satanás, mas era fazendo a vontade de Deus. E a cruz do Calvário era o caminho para que as nações fossem conquistadas. Esse tipo de teste não é confinado apenas a Jesus e a Davi, irmãos. Ela vem para nós de muitas maneiras. O caminho, a tentação do atalho, a tentação de fazer aquilo que é mais simples, de fazer aquilo que, mesmo não sendo santo, vai me levar para o lugar onde eu gostaria
E Deus disse que eu estaria de alguma maneira? Já parou para pensar isso, irmãos? Lá no capítulo de Hebreus, no capítulo 12, você vai encontrar, por exemplo, um detalhe interessante, Hebreus 12, versículos 1 em diante, diz assim um texto, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, estava assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, olhando para Cristo, aprendendo com Ele, irmãos, nós vamos aprender como os apóstolos oravam, para que o amor de Deus possa abundar cada vez mais no conhecimento do Senhor, para que você saiba discernir o que é o certo, conhecendo a Deus, para discernir aquilo que é certo. Eu não vou fazer da minha maneira. Deus vai cumprir a sua promessa, o reino será entregue, mas não da minha maneira, da maneira de Deus. Não tente fazer cumprir as promessas de Deus da maneira que você acha que deve ser. E aqui eu tenho como princípio para a nossa própria vida, irmãos, alguns, eu diria, sem dúvida alguma, alguns princípios fundamentais que nós devemos avaliar na nossa própria maneira de ver aqui, irmãos, as Escrituras Sagradas. Primeiro, queria que você pensasse comigo nos seguintes princípios. Como é que eu devo ou não devo me vingar? Como eu devo agir com alguém que se levanta contra mim e eu tenho a oportunidade de destruí-lo? Davi tinha a oportunidade de destruir Saul. Por que foi? Né? A Bíblia nos ensina que nós devemos, irmãos, dar lugar à ira. Isto é, nós devemos entregar aquele que tem poder para se vingar, que é o próprio Senhor. E deixa eu lhe mostrar, irmãos, qual é a bravura desse momento de Davi. Porque ele aqui é destacado como um homem de grande vontade, de grande força, de grande sabedoria. Por que aqui ele é destacado? Os homens normalmente estão muito enganados na medida da sua ira. Os homens normalmente, eles excedem no sentimento daquilo que eles acham que é errado. Normalmente é assim que agimos. Mas você sabe o que acontece quando alguém age como Davi, irmãos? Você vai parecer com o espírito pelo qual Jesus Cristo foi descrito. Lá em 1 Pedro 2, 23. Quando injuriado, não tornou a injuriar. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça. Em Lucas, no capítulo 23, verso 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Nós podemos agir, irmãos, como homens que aspiram obter alguma coisa hoje nessa vida. Nós temos uma promessa e nós devemos aguardar pacientemente por ela. Eis uma maneira permitida de como podemos ser como nosso Senhor Jesus Cristo, exemplificado na história de Davi. Em mansidão e paciência, sofrendo mal, em vez de nos vingarmos com nossas próprias mãos. Mansidão e paciência.
Foi assim que Cristo, sendo verdadeiro Deus, andou nesse mundo. E, portanto, irmãos, é a verdadeira excelência do Espírito. Quando Tiago e João teriam vingado a afronta oferecida a Cristo pelos samaritanos que não queriam acolhê-los, lá em Lucas, eles disseram: Senhor, queres que nós supliquemos a Deus que envie fogo e destrua aqui todos? Eles não sabiam lidar com a frustração. Eles não sabiam lidar com receber um não de alguém. Eles não sabiam lidar com isso. E eles então desejavam a morte dos seus inimigos. Jesus disse: não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus Cristo, irmãos, tinha legiões de anjos ao seu comando. Mas o caminho que se cumpriria as promessas de salvação não seria por meio da violência e da destruição dos inimigos. A arma dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós agimos assim como Davi agiu, apontando para Cristo, aquele que é o grande exemplo para a nossa vida e o Redentor da nossa alma, nós vamos mostrar, irmãos, um desprezo pela malícia impotente de um mundo mau. Nós vamos nos livrar dessas investidas, irmãos. A nossa alma precisa ser tomada de paciência. A lua mantém o seu brilho, mesmo diante do latido do cachorro para com ela. Ela não deixa de brilhar. Ela não deixa de brilhar. Nós vamos nos manter firmes na nossa esperança e naquilo que Deus prometeu, mesmo diante das circunstâncias que se levantam contra nós. Um espírito excelente mantém sua compostura, apesar das pequenas fricções que se encontra no mundo caído em que vivemos. Ainda, irmãos, nós pareceremos com Cristo, porque nós vamos aprender que, nesse caso, nós nos mostraremos senhores do nosso próprio espírito. Davi não foi guiado por um espírito animalesco de vingança. Não, irmãos. Muitos dos que conquistaram cidades foram pisoteados por seus próprios espíritos. Muitos que conquistaram reinos foram destruídos pelos seus próprios espíritos. Provérbios 16, 32 diz assim: o tardio em irar-se é melhor do que o poderoso. O que governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. O que governa o seu espírito. Ora, Davi vai ser o rei de Israel. E ele não governa apenas aqueles homens, ele governa o seu próprio coração. Ele sabe o que deve fazer. Ainda, aparentemente, Saul saiu vitorioso, aparentemente. Mas você vai vencer aquele que te prejudica. Ou você vai ganhá-lo para retornar ao seu dever, como aparentemente Saul aparentemente fez. Volte comigo lá no verso 8, ainda na sequência, que nós vamos explorar isso no próximo domingo. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, veja como Davi se dirige a esse homem: meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão,
no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Verso 14. Após quem saiu o rei Saul, aí na sequência ele diz, no verso 13, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Ele foi ali aparentemente conquistado, a maior de todas as vitórias, ali foi a glória de Davi. Não era a destruição, mas a própria salvação dele, que ele se revelou ainda mais duro de coração. Na sequência do texto nós vamos ver isso no decorrer das histórias. Nós vamos vencer aquele que quer nos matar. Davi é o verdadeiro vencedor, irmãos. Não aquele que faz o mal, mas quem suporta o mal com paciência, esse é o vencedor. Não quem pratica o mal, mas quem suporta o mal com paciência. Certamente. Agora veja ainda, irmãos, vamos imaginar um cenário contrário. Vamos imaginar que Davi aqui se levantasse e matasse Saul. Que mal teria sido feito aqui? Sabe que coisa, irmãos? Você tira das mãos de Deus o que Ele reservou para si mesmo em fundamentos claros. Você vai invadir a autoridade soberana. Você vai tirar a joia da coroa do céu para adornar a sua própria vida. Como diz Deuteronômio 32, 35, a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. A mim me pertence a vingança. Se pertence a Deus, o que faz você arrancando das mãos de Deus aquilo que é dele? Acaso você é mais sábio do que Deus? Então, se Davi tivesse feito aquilo com as próprias mãos, veja o que aconteceria, irmãos. Ele teria impugnado a justiça de Deus. Ele teria impugnado a justiça de Deus. Essa é a linguagem blasfema, irmãos, como Galio ali no livro de Atos, no capítulo 18, quando diz, olha, não me interessa isso, eu não me importo com isso. Da maneira, vocês estão tratando aqui do culto de vocês, eu não me importo com isso. Leve o caso dele para frente. Era como se nós disséssemos isso. Eu não me importo com a tua justiça, Senhor. Essa é a linguagem blasfema. Quem acredita que um Deus justo vingará todos os erros? Nós acreditamos que o Deus justo vingará todos os erros. Como você ousa tirar isso das mãos dele? Como você ousa tirar isso das mãos dele? Mas ainda, irmãos, você impugna a sabedoria de Deus ao cometer vingança nas mãos, literalmente. Quando você tira das mãos daquele que tem autoridade para fazer, você tira a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Você entrega àqueles que têm poder para fazer, seja magistrado, seja justiça, mas não faça com as suas próprias mãos. Porque Deus estabeleceu uma estrutura a fim de que haja
na sabedoria e justiça nesse mundo. Você não apenas impugna essas coisas, mas também impugna a sua veracidade, irmãos, e se recusa a acreditar na palavra dele. A palavra dele diz que ele retribuirá. E vocês pagam as injúrias? Como se a palavra de Deus não devesse ser acreditada? Vocês estão dizendo que Deus não é digno de ser confiado e que vocês não podem confiar naquilo que Ele diz? Vocês vão fazer mesmo com as mãos? Como pode isso? Ainda, irmãos, você passa a impugnar a própria sabedoria e agora a vingança de Deus. Se Ele é o Deus da vingança e retribuirá, com certeza se vingará daqueles que desprezam e invadem a sua autoridade. Deixa eu dizer isso a vocês, irmãos. Que mal alguém fez a você, tão grande, que justifique você fazer esse mal a Deus. Tirar dele o poder de se vingar. Nenhum mal que alguém tenha feito a você nessa terra justifica tirar das mãos de Deus o poder de se vingar. A vingança por si só ela é muito enganadora. Ela não deve ser abrigada no nosso coração nem por um pouco de tempo, irmãos. É um sacrifício à paixão. Envolve a alma na culpa dessa maneira, literalmente. É a minha paixão, é a minha vontade, é o meu desejo realizado. Frequentemente leva os homens às alturas quando a vingança acontece. Mas logo eles gostariam de não ter passado e feito isso. Quantos se colocaram num pacto com o diabo a fim de verem seus inimigos destruídos? Quantos não entregaram a sua alma à morte para ver a alma do outro destruída? Ainda, irmãos, é inconsistente isso com a paz que Deus estabeleceu no céu, com o perdão. Aqueles que vivem um curso de paixões vingativas estão vivendo em um estado de natureza caída. Nosso Salvador é expresso nisso, irmãos. Se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Como podeis ir a Deus para orar por perdão quando você não consegue perdoar aquele que peca contra você? Como você é capaz de chegar a Deus pedindo perdão se você nutre no seu coração o mal contra seu irmão? Você não é capaz de fazer muitas vezes com as mãos, mas você é capaz de destruir a reputação por meio de informação sorrateira. Fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, e com isso você leva aquela pessoa a ter a sua vida destruída. Iniquidade, irmãos. E como você consegue orar dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, se eu não perdoo aqueles que me fizeram mal? É inconsistente com a paz que foi estabelecida nos céus. Não faz sentido isso, irmãos. A culpa do pecado não perdoado o impedirá de seguir adiante. Deixa eu concluir, irmãos, essa exposição com algumas implicações importantes aqui no final. A Escritura diz assim: olho por olho, dente por dente. Como é que eu não vou pagar com a mesma moeda? Quem interpreta assim a lei não entendeu a lei. Essa lei é dada ao magistrado e não pertence às pessoas privadas. Você vai ver nas Escrituras, por exemplo, que o pai pode disciplinar os filhos. Mas quando os filhos eram apedrejados por causa da insistência no erro, não era o pai que fazia em casa, era diante da lei que seria manifestada. Ele precisa entregar aqueles que têm autoridade para fazer. Então esse texto não funciona para quebrar todo o argumento aqui utilizado. Segunda coisa importante, irmãos,
Vamos dizer assim, costumeiramente nós falamos, olha, ele me feriu uma vez, ele vai me ferir de novo. Então, se eu não fizer alguma coisa agora, ele vai fazer pior comigo. Romanos 12, 20 não ensina isso. A Escritura diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque ao fazê-lo, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. É melhor sofrermos muitos danos do que, vingando-nos, afrontarmos ao Santo Deus. Afrontarmos ao Santo Deus. Alguém pode dizer, isso não é viril, isso é coisa de homem que não é homem, homem não suporta isso, homem reage. Ora, irmãos, Eclesiastes 7, 9 diz, não te precipites em teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Isso não é de masculinidade, isso é de tolice, irmãos. Um homem é esse que levanta a espada ordenado por Deus como Davi, diante de Golias, mas é o homem que retém a espada diante de Saul, porque ele sabe que não era esse o meio que Deus havia ordenado. Esse é um verdadeiro homem, segundo a palavra de Deus, que contém o seu espírito, não age segundo o seu próprio coração. O que eu devo fazer então quando nós somos afrontados nesse mundo, como foi Davi? Aqui eu encerro. Armem-se, irmãos, armem-se. Você está vendo no mundo caído, cheio de perigos e grande destruição. Armem-se com mansidão e paciência, enquanto vocês atravessam esse mundo caído. Armem-se. Paciência e mansidão. Aprendam a suportar e a tolerar uns aos outros. Estejam sempre prontos para perdoar as injúrias feitas a você, no que diz respeito a vocês. Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra você, assim como Cristo te perdoou, perdoe-o também. E quantas vezes eu devo perdoar, irmãos? Perguntou Pedro. Até 7 vezes? Jesus disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por fim e por último, de fato, pela fé, irmãos, você deve viver, como Hebreus 12, tendo os olhos em Cristo, a fonte de força, modelo de mansidão, e no juízo vindouro, quando todos os erros forem reparados, a justiça será realizada ali, naquele dia. Mantenha os seus olhos em Cristo. Ele te dará força. Ele te ensinará a ser manso. Esse é o verdadeiro homem, Jesus Cristo, para onde Davi apontava. Para onde Davi apontava. Essa é a nossa única possibilidade de atravessarmos esse mundo, tendo o exemplo de Davi e, acima de tudo, de Cristo Jesus diante dos nossos olhos, para andarmos confiando nas promessas, mas não tentando obtê-las com a nossa própria força e da nossa própria maneira. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor bendito, porque podemos abrir Tua palavra e sermos instruídos na verdade do Teu Evangelho. Ó Deus, fala conosco pelo amor do Teu nome. Renova as nossas forças, Senhor.
santifica a tua igreja, enche-nos do teu Espírito, traz comunhão e restauração no meio da tua igreja, para o louvor do teu nome, Senhor. É a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé.